Temos a Quá. O pior tipo de terror que existe. De vaquinho, não sabemos. Porque é a primeira vez que eu vou estar reagindo a este canal. E é a primeira vez que eu estou vendo um vídeo deste canal. Então, assim, desculpa, não sei seu nome. Mas espero que seja algum dos dois que eu falei. Let's go to the beach. Let's go get away. Bem-vindos Eita. a mais um vídeo. Hoje eu quero trazer um vídeo um pouquinho diferente. Vamos nos aprofundar em um tipo de terror que atormenta muitas pessoas. O terror visual, onde o perturbador está presente em tudo que você vê, desde ilusões de ótica até alucinações reais que apagam a linha entre o visível e o impossível. Casos, transtornos, lendas e figuras que você nunca deveria ter visto. Então senta aí, apaga a luz e bora para o vídeo. Pareidolia. Nossa. Isso é... Todos nós já passamos por isso. Enxergar um Cara, eu não rosto sei. Eu em só uma simplesmente nuvem, em uma odeio pareidolia por algum motivo. Eu não sei, é horrível. Apaga a luz. Não. Porque daí. Porque daí a imagem não vai ficar tão boa assim. Quando eu tiver uma câmera boa, aí eu apago a luz novamente. Por enquanto, faremos o possível só pra deixar a qualidade boa mesmo. pedra ou até em uma mancha de umidade. Repetiu. Essa sensação estranha tem Vou nome, ter que ficar pareidolia. sem. Ela ocorre quando o cérebro Alucinação é humano comigo está mesmo. Oh, programado Deus. para reconhecer padrões, especialmente rostos, mesmo onde eles não existem. Isso remonta à evolução, quando identificar rostos rapidamente poderia salvar a vida. O bizarro é que às vezes esses rostos Olha que aparecem em fofinho. lugares tão perfeitos que nos fazem questionar se é realmente coincidência. Um dos casos mais Coincidência? conhecidos Acho que é o não. da face de Marte, uma formação rochosa fotografada pela NASA em Gente, 1976 que baixei o parecia volume sem querer, mostrar um desculpe. rosto humano. Mais tarde, explicaram como uma simples ilusão de sombras. Mas há quem acredite que se trata de uma estrutura artificial. Outras pessoas enxergam imagens religiosas em torradas, árvores ou manchas de Óbvio. óleo. A pareidolia por si só é inofensiva, até que o que você acha que está vendo começa a piscar, se mover ou encarar de volta. Vale da Estranheza. Uncanny Existe Valley. algo profundamente perturbador em coisas que Aqueles termos que foram popularizados pelo TikTok. parecem humanas, mas não são totalmente. É a sensação que se tem ao ver um robô que quase parece uma pessoa ou uma animação que tenta imitar expressões humanas. Isso é explicado pela teoria do Vale da Estranheza, que relata que quanto mais realista for uma figura não humana, mais empatia ela gera, até certo ponto. E quando ela está quase perfeita, mas não o suficiente, desperta A repulsa. Há Magalu de exemplos exemplo, pai famosos como o amado. Android Sofia, animações em CGI de filmes do Expresso Polar ou filtros do TikTok onde o rosto se deforma brevemente. No YouTube, circulam vídeos de robôs que piscam devagar demais ou sorriem de maneira estranha. O curioso é que o medo não é exatamente do robô, mas do que ele nos lembra. Algo que quer parecer humano, mas não é. E se não é, então o que seria essa criatura? Uma criatura? Uai. Tripofobia. É meme, pelo amor de Deus, galera. Embora não esteja oficialmente reconhecida como uma fobia nos manuais de psicologia, a Por que tripofobia não é reconhecida? Tem tanta gente que fica realmente agoniado. Ué, guys. tripofobia afeta Não milhões saquei de essa. pessoas. Trata-se de uma reação de repulsa ou ansiedade ao ver padrões repetitivos de pequenos buracos agrupados, como colmeias, bolhas, sementes e até certas doenças de pele. Algumas teorias afirmam que esse medo está ligado à evolução, já que tais padrões Nem eu poderiam indicar sabia. infecções, Então, venenos ou gente. perigo. Na internet, há imagens criadas para provocar A pobre da minha mãe tem tripofobia e ela não é nem reconhecida que ela tenha uma fobia. Ora bolas, caçarolas. Tô pensante agora. essa reação. Frutas alteradas digitalmente, pele humana com padrões sobrepostos e Nossa, mas vídeos que isso é exploram agoniante porque deve tá dando uma doidinha, ao né? máximo o desconforto visual. Pode parecer algo simples, mas quem Ainda sofre não relata atualizaram. sensações Ah, tá. intensas, como suor frio, coceira na pele, náusea e uma vontade imediata de desviar o olhar. Courofobia.
Muitas pessoas acreditam que nem Ah, o de todos os palhaço. palhaços são divertidos e, na verdade, Não muitos sei dizer se causam o Matheus realmente tem fobia de palhaço, mas ele é bem agoniado com palhaços, assim, sabe? exatamente o oposto: medo, repulsa Não e gosta muito, não. ansiedade. A corofobia Minha é o mãe medo realmente tem irracional fobia. de palhaços, e embora algumas pessoas achem Detesta. essa situação desconfortável, para outros é algo muito real. Parte do problema está na aparência, rostos exagerados, sorrisos congelados e olhos grandes. A maquiagem esconde suas expressões verdadeiras, o que Oi, já vê as fotos que você põe de exemplo. gera desconfiança. Esse medo foi amplificado pela cultura popular com personagens como o palhaço Pennywise do It, o palhaço Art e casos reais como o do assassino John Wayne Gacy, que se vestia de palhaço para festas infantis. Em muitos casos, o que começa como uma representação alegre acaba se tornando uma figura grotesca. Estudos psicológicos indicam que crianças tendem a se sentir desconfortáveis diante de palhaços, mesmo sem nunca terem tido uma experiência negativa com eles. A mistura entre o humano e o exagerado, entre o festivo e o oculto, transforma os palhaços em figuras inquietantes por excelência. Mas esse palhaço aí, exatamente isso que eu Ilusão tô da falando, né? máscara Como é que oca. não tem fobia daí também? Imagine ver uma máscara oca girando diante de você. Logicamente, você sabe que a parte côncava está voltada para dentro, mas o seu cérebro insiste em ver ela voltada para fora. Essa é a ilusão da máscara oca. O fenômeno demonstra o quanto nosso cérebro é programado para reconhecer rostos, mesmo quando a informação visual está incorreta. A mente ajusta a percepção para que se encaixe com o que se espera ver. Essa ilusão é usada até mesmo em testes de esquizofrenia, já que Que perturbador, cara. Não pessoas que não esquece. são afetadas por ela tendem a ter dificuldades em processar rostos de forma normal. O perturbador é que a ilusão não desaparece, mesmo quando você sabe que é falsa. Seu cérebro continua enganando você repetidas vezes, deixando claro que nem sempre é possível confiar nos próprios olhos. Terror visual na arte. Pode parecer apenas uma pintura, mas a Mona Lisa tem algo que incomoda milhões de pessoas: os olhos. Não importa de onde você observe ela, seu olhar sempre parece seguir você. Essa ilusão não é exclusiva de Da Vinci, mas nesse caso acaba combinando com o sorriso do quadro. Há teorias que afirmam que Da Vinci manipulou proporções e sombras para criar essa sensação sutil de vigilância. No entanto, algumas pessoas sentem Pra quê, algo né? Pra quê? Não tinha mais nada de bom pra fazer. Não tinha como pintar só o quadro normal e falar assim, não, vou ficar quieto aqui, vou ficar na minha. Fazer esse quadro aqui bonito, ok. Não, vou fazer o zóio do quadro seguir as pessoas. Porque não basta eu querer ser um pintor famoso. Eu quero causar desconforto em todo mundo, é isso. tem uma espécie de Beijos. presença, a Mona Lisa já foi alvo de estudos psicológicos que confirmam que sua expressão ativa regiões do cérebro associadas ao medo e à vigilância, o que provoca desconforto em muitos observadores. Rostos em arte abstrata. A primeiro momento, certas obras de arte abstrata parecem apenas manchas, formas caóticas e pinceladas sem sentido, mas basta olhar um pouco mais de perto para que os rostos comecem a surgir. Em muitas dessas obras, o espectador encontra faces, olhos ou figuras humanas ocultas. Parte disso vem da pareidolia, mas também da intenção de alguns artistas de provocar o subconsciente. Francis Bacon, por exemplo, era especialista em criar figuras distorcidas que pareciam ter saído de um pesadelo. Outros artistas, Essas como pessoas, elas devem ser um pouquinho perturbadas da cabeça, vamos combinar? A pessoa, quando ela é assim, artista em si na minha cabeça já é um pouco perturbada da cabeça. Vamos parar por aí. Não, vamos começar por aí. Aí a pessoa ainda faz arte pra provocar desconforto e ainda é capaz de fazer uns negócios tipo isso. Não tá certo isso. Beksinski, enchiam suas telas com formas que evocavam carne, ossos e rostos deformados. O terror nesse caso não vem das Pra cores quê? ou da técnica, Exatamente. mas do que o Exatamente observador isso que eu fico acredita estar pensando. vendo. Algumas pessoas juram que certas pinturas parecem observar elas, ou até mesmo que os rostos mudam sutilmente quando são encarados por muito tempo. Isso fica nítido quando você assiste meu vídeo passado, onde falo apenas sobre artes amaldiçoadas, então confere lá se você ainda não viu. Deepfakes. Há alguns anos atrás, ver uma celebridade falando algo que nunca Gente, disse era
Eu assisto todo o gore que vocês pedirem pra mim, eu estarei, eu assisto. Eu assisto. Eu tô disposta a assistir. Mas não me coloca pra assistir deepfake. É muito desconfortável pra mim. Eu detesto deepfake. Eu sei lá, não gosto. Eu odeio. Principalmente, sabe aquele deepfake do cachorro fazendo Man, they left me bro? Eu odeio aquele vídeo. Ele não é engraçado pra mim. Ele é desconfortável. Eu odeio. Resultado de Vai ter que montagens. assistir, não em Hoje, os live, né? deepfakes mudaram tudo. Essa tecnologia permite criar vídeos hiperrealistas em que Olha rostos se isso, ó. movem, gesticulam e falam como se fossem reais, mas não são. Isso visualmente é assustador. Existem vídeos do Tom Cruise no TikTok que na verdade não são dele. Alguns deepfakes já foram usados para enganar, manipular e espalhar desinformação. O mais perturbador não é apenas a falsidade, mas a emoção transmitida. É como ver alguém chorar sem saber que na Olha, realidade olha essa está em aberração aqui, casa, tá alheio ao entendendo? fato de estar sendo falsamente retratado. O terror visual Esse aqui vídeo é está no horrível, ponto em esse que vídeo o é horrível, falso eu se odeio esse torna vídeo. indistinguível do real, e em um mundo onde já não se pode confiar no que se vê. A própria Inclusive, realidade na minha começa cabeça, o Zuckerberg aqui, ele pessoalmente ele é um deepfake também. Porque, nossa, não dá. Ele é esquisitíssimo, muito esquisito. a se fragmentar. Escopofobia. Há pessoas que sentem um arrepio quando percebem que estão sendo observadas, uma Ah, não gosto de estar sensação sendo difícil de observada, não. explicar e um instinto que se ativa quase de Mas eu imediato. não sinto A arrepio. escopofobia Eu só não gosto de sentir que eu tô sendo observada. Mas eu. Se eu estiver sendo observada também. A não ser que seja por um bagulho macabro, né? Tipo, pelo amor de Deus, uma pessoa espreitando assim, claramente querendo me atacar. Outra coisa é alguém só tá me observando. é o medo irracional Tá de bom, ser vou embora da observado, live. e embora pareça um sentimento comum, em casos extremos Não pode se faz isso. tornar paralisante. Algumas pessoas evitam de sair de casa, sentem-se vigiadas o tempo todo, mesmo quando estão sozinhas. Espreitar? Exatamente. O espreitador em si me causa desconforto a ideia dele. O mais curioso é que nem sempre existe alguém realmente olhando. Às vezes, basta um quadro com os olhos pintados, uma câmera de Que segurança ou olhos? até um Esse quadro espelho. não As redes existe, no sociais, caso. os celulares e até as videoconferências intensificam essa sensação. Em alguns casos, a escopofobia está ligada a traumas ou Aí. paranoias, mas também pode surgir daquele instinto primitivo de que algo está vigiando você, como se uma presença É estivesse louco, que bem atrás de qualidade, cara. você. Eu não gosto da sensação de estar sendo Catoptrofobia. perseguida. Disso, tipo, de estar sendo seguida, perseguida em qualquer sentido. Quando a minha irmã era muito. Era novinha e ela gostava de ficar andando pra baixo e pra cima atrás de mim na chácara. Assim, é horrível, mas eu odiava ela andando atrás de mim. Eu sei que era porque ela me amava, ela me via como um exemplo, ela queria fazer tudo que eu fazia, porque eu era, tipo, a versão mais velha dela. Era em quem ela se inspira. Mas eu sinto muito, eu xingava ela. Mano, eu não conseguia. Era agoniante pra mim. Me dava arrepios o fato de eu saber que a Ana Júlia tava me seguindo. Mano, não dava. Não dava. Os espelhos Tadinha. sempre carregam um ar de mistério e agonia. Eles refletem a Perdão, realidade. não ouvi Os qual que era o espelhos, nome? catoptrofobia. Catoptrofobia. Os espelhos sempre carregam um ar de mistério e agonia. Eles refletem a realidade. Mas também pode mostrar coisas que preferimos não ver. A Será que era catoptrofobia ela? é o medo de Cala a espelhos, boca, era. especialmente o temor de encontrar algo inesperado no reflexo. Há inúmeras lendas urbanas sobre isso, desde imagens que se movem um segundo depois de você até a história de reflexos que não Tem uma correspondem trend aos do seus TikTok assim. movimentos. Algumas pessoas evitam se olhar no espelho à noite ou chegam a cobrir os espelhos antes de dormir. Esse medo não é apenas visual, ele também é simbólico, já que o espelho pode mostrar uma versão de você que você não reconhece. Além disso, Eu acho que existe a era mais ou menos sensação essa de que trend algo mesmo. ou alguém poderia estar te observando do outro lado. No cinema de terror, espelhos costumam funcionar como É o portais, que, meu boy, armadilhas ou ali? ferramentas de entidades invisíveis. Mas o que mais assusta não é o reflexo em si, e sim a possibilidade de ver algo Outro que não lado? deveria estar lá. Automatonofobia. Há algo profundamente perturbador nos manequins. Eles estão ali, Ah. e essa sensação tem Gente, nome. eu jamais poderia ter medo de manequins. Imagina você ser cosplayer e ter medo de manequim. Imagina você ser cosplayer, ter medo de manequim e o seu quarto estar cheio desses daqui, ó.
Imagina. Sim, eu estou usando calça jeans em casa. Acharam que eu ia faltar? Não, eu só achei que você ia chegar tarde, como sempre. Já parou pra pensar de quem foi a cabeça usada de mal? Espero que de ninguém, porque é meio pequeno, então não seria de um adulto. Foi a minha. Eles estão Ah, ali, tá. imóveis, simulando ser humanos, mas existe algo neles que parece não estar certo. E essa sensação tem nome: automatonofobia. Esse medo vai além dos manequins e inclui também estátuas religiosas, figuras de cera, esculturas Ah, antigas e essa até merda alguns também. robôs. O problema é que esses objetos parecem ter vida, mas não têm. Gente, entendo que exista a fobia, mas tem uns negócios que é macabro demais para simplesmente pessoas normais não terem medo também. Tá entendendo? Um resumo aí do vídeo. Que Fobias. deixa uma sensação de ameaça. Fobias que envolvem o visual. Entendeu? Pior tipo de terror que existe. O medo de ficar desempregado. Vocês não sabem como eu estou cagada de medo disso, inclusive. Constante. Em Desde que eu alguns comecei a casos, trabalhar. essa fobia se manifesta como ansiedade extrema, suor excessivo, ataques de pânico. Há relatos de pessoas que se recusam a entrar em lojas ou museu por medo dessas figuras. Na Que vida internet triste, circulam né? Você não vídeos consegue em que nem ir em manequins loja. parecem se mover lentamente. Pode ser efeito da luz, do vento ou apenas montagem, mas isso não diminui o desconforto. O pior é quando essas Imagina... figuras estão Meu Deus. danificadas, sujas ou mal iluminadas, o que as torna ainda mais perturbadoras. A automatonofobia mistura o desconforto do Vale da Estranheza com o medo ancestral de algo imóvel que observa. Tem Fantasmas uma em estátua da minha fotografias madrinha e um quarto antigas. de visita. Ninguém consegue dormir lá por causa das santas, menos eu. Desde os primeiros dias da fotografia, existem imagens que mostram algo Meu que não Deus. deveria estar ali. Sombras, silhuetas ou rostos surgindo na neblina de uma foto antiga. Muitas vezes, essas figuras Que aparecem em merda retratos é de essa? família, funerais ou no fundo de paisagens vazias. Um dos casos mais famosos é o da fotografia de Brown Lady, tirada em 1936 na Inglaterra, que mostra a figura semi-transparente de uma mulher descendo uma escada, uma das imagens mais icônicas do mundo paranormal. Outro exemplo é o Fred Jackson, um técnico de aviação que morreu em 1919 e supostamente apareceu em uma foto de um grupo tirada dias após o seu funeral. Embora existam explicações técnicas, como dupla exposição ou Paranormal? falhas no processo de revelação, muitas imagens Ah, permanecem sem eu já justificação. vi, na verdade, um cara explicando sobre esse negócio porque as câmeras fotográficas funcionavam de uma forma diferente, né? Então elas meio que iam tirando fotos, tipo, daqui pra cá, ou tinha mais de uma camada assim, aí em outra ficava sobreposta em outra camada, uma coisa que passou, e daí a foto saía errada, entendeu? Eu não sei explicar, desculpa, Expectativa gente, clara. é O isso que aí. torna essas Procurem fotos explicação. tão assustadoras não é apenas o que elas mostram, mas o fato de terem sido registradas por acidente, como se algo estivesse esperando para ser visto apenas quando ninguém procurava. Fata Morgana. Imagine estar à beira do mar e ao longe enxergar um castelo flutuando no céu ou uma cidade inteira suspensa De sobre o diamantes? oceano. Não é magia nem um portal interdimensional, é um fenômeno chamado Fata Morgana. Um tipo extremo de miragem causado pela refração da luz quando há diferenças muito acentuadas da temperatura no ar. Embora tenha explicação científica, o resultado visual é tão perturbador que muitas pessoas acreditam estar diante de algo sobrenatural. Em 2015, na China, milhares de pessoas Que afirmaram ter cabuloso, visto eu uma não sabia cidade disso, flutuando no velho. céu de Foshan. As imagens circularam pela internet e geraram teorias sobre universos paralelos e projeções holográficas. Há também relatos do fenômeno Meu ocorrendo em Deus, lagos, Estúdios Ghibli. desertos e regiões geladas. Em todos os casos, o que se vê desafia a lógica. Navios que parecem voar, edifícios surgindo onde não existe nada, e mesmo com a ciência explicando, a sensação visual continua enganando a mente. Castelo Disney. animado, exatamente. Tudo começou com um retrato. Um homem careca, sobrancelhas grossas, sorriso estranho. O desenho não parecia assustador, até que milhares de pessoas afirmaram tê-lo visto em seus sonhos. Assim nasceu a lenda do Discman.
A história dizia que um paciente de Nova York havia desenhado o rosto desse homem depois de sonhar com ele repetidas Você sonhou com vezes. esse homem? O terapeuta deixou o esboço sobre a mesa e, com o tempo, outros pacientes afirmaram a mesma coisa. Aquele homem também havia aparecido em seus sonhos. Em 2008, o site thisman.org se tornou Meu viral. marido, ele Milhares sai de fora. depoimentos chegavam de todas as partes do mundo, todos descrevendo a mesma figura. Mais tarde descobriram que tudo não passava de um experimento viral criado pelo artista italiano Andrea Natella. Mas o mais perturbador é que, mesmo sabendo que era fictício, muitas pessoas afirmavam continuar sonhando com ele, como se a própria ideia tivesse plantado sua imagem na mente de todos. Meio que depois que você conhece aquilo, você vai sonhar com aquilo mesmo. E. Você esquizofrenia do vídeo passado. É verdade. Eu lembro perfeitamente de afirmarem que é impossível o cérebro humano criar rostos novos. Porém, entretanto, todavia, eu já sonhei com uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida. Uma única vez na minha vida, eu sonhei com alguém que eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto uma pessoa daquele jeito. Eu não sei o que aconteceu. Foi a única vez, houve uma única vez, quando eu tinha 14 anos, eu lembro perfeitamente disso, que eu acordei e eu pensei, eu nunca vi essa pessoa na minha vida. Meu Deus, como assim? E, tipo, meses depois eu vim descobrir que o cérebro humano não cria rosto. Eu fiquei, mano, como que não cria rosto se eu nunca tinha sonhado, eu nunca tinha existido, nunca... Essa pessoa não existiu na minha vida, eu nunca vi uma pessoa assim. É impossível. Eu fiquei... Todos os meus outros sonhos, por mais que eu sonhe com pessoas que eu não conheço, são pessoas que eu já vi, entendeu? Pelo menos uma vez na vida eu fico, nossa, já vi essa pessoa. Sonhei com uma pessoa completamente aleatória que eu vi, sei lá, na festa junina da escola da minha irmã. Mas essa pessoa específica que eu sonhei com ela num supermercado, passando, me ajudando a ensacolar compra, nunca tinha visto na minha vida. Fenômeno entópico do campo azul. Alguma vez, ao olhar fixamente para um céu azul, você já percebeu minúsculos pontos brilhantes se movendo rapidamente como Eu pequenos sempre quis a explicação insetos disso. invisíveis? Não é imaginação, é o fenômeno entópico do campo azul. O que você vê são glóbulos brancos se deslocando bem à frente da sua retina. A cor azul do céu cria o contraste perfeito para que eles se tornem visíveis. É algo completamente natural, mas a sensação de observar o interior dos próprios olhos pode ser estranhamente incômoda. Em alguns Que fóruns, há quem legal, afirme ter visto véi. padrões, formas e até mesmo entidades formadas por esses Ah, meu pontos. Deus. Pequenos enxames que parecem seguir essa pessoa sempre que elas desviam o próprio olhar. Medo visual no terror analógico. Eu amo O terror analógico. analógico se tornou uma das formas mais comuns de provocar medo visual, já que se baseia em gravações falsas, estética retrô, interferências e rostos distorcidos. Em muitos desses vídeos, Eu o que amo Analog assusta Horror, não é eu o que amo está acontecendo, a mas o que sensação parece horrível estar que Analog prestes a Horror traz. acontecer. Canais como o Local 58 se tornaram famosos por usar imagens manipuladas que imitam gravações reais, anúncios escolares, boletins de emergência, câmeras de segurança, mas que no meio de tudo revelam uma figura estranha, um rosto sem olhos, um sinal que não deveria estar ali. O terror analógico mostra que o medo nem sempre precisa Nossa, de quando eu era monstros. pequena eu achava Às que era vezes, basta um confete. rosto levemente distorcido para provocar desconforto. Alucinações compartilhadas. Uma única pessoa pode ver algo que não está ali realmente, e a ciência consegue explicar isso. Mas quando várias pessoas veem a mesma coisa no mesmo lugar e ao mesmo tempo, começa o mistério. As alucinações compartilhadas, também chamadas de psicose coletiva ou delírio Isso aqui. compartilhado, são eventos documentados em que grupos inteiros afirmam ver a mesma figura ou rosto em um ponto específico sem explicação aparente. Em alguns casos, é uma figura humana observando através de uma janela, em outros, um rosto que se forma entre as sombras de uma árvore ou no reflexo de um lago. Existem registros em escolas, vilarejos e hospitais onde as Já testemunhas vi isso em algum descrevem lugar. exatamente a mesma aparição. Especialistas atribuem esses casos à sugestão coletiva, mas muitas vezes as testemunhas não se conheciam e ainda assim seus relatos coincidiam em detalhes. Efeito Thatcher. Ué.
O cérebro humano possui uma maneira muito específica de processar rostos. Quando vemos um rosto de cabeça para baixo, ele tenta interpretá-lo com base nas informações que já conhece. E é isso que provoca o chamado efeito Thatcher. Essa ilusão ocorre quando se inverte a fotografia de um rosto, mas os olhos e a boca permanecem na posição correta. A princípio, tudo parece normal, porém ao girar a imagem, o terror se revela. O rosto parece distorcido, como se algo estivesse apodrecendo por dentro. O mais perturbador é que, por alguns segundos, a mente é completamente enganada e, quando a distorção é revelada, a reação é quase Nossa, instintiva. esse é bizarro, esse é bizarro. Esse daqui rodou muito o Facebook, velho. Meu Deus. Há milhares de exemplos na internet e alguns artistas levaram essa técnica ao extremo, criando personagens com rostos permanentemente alterados nesse estilo. Fenômeno da glória. Imagine estar no topo de uma montanha cercado por neblina. De repente, você vê sua sombra projetada nas nuvens e ao redor dela surge um círculo de cores, como um arco-íris em forma de auréola. Não me aconteceu Esse é o não, chamado querido. fenômeno Não. da glória. No primeiro Oi, momento, Best. parece Oi, Rafael. Tudo bem? Que bom te ver aqui. Só porque eu moro do lado do cemitério, acham que eu vejo espírito todo dia. E não vê? ser algo Brincadeira. belo, quase espiritual, mas há algo estranhamente perturbador em ver uma Vai ver meu silhueta Insta humana rapidinho. cercada por uma luz. Bom, eu vou ver aqui, porque eu não sou idiota de colocar na... Impossível, impossível. Eu não consigo acreditar no que eu estou vendo no Insta do Rafael. Não acredito, não acredito. É mentira isso aqui, é alucinação da minha cabeça. Rafael, você está com pique. Você tem pique agora, nós vamos poder jogar pique. Impossible. Oh my god. I can't believe it. Eu estava vindo embora da minha casa pensando nisso. Eu tô com pique. Pique. Vou... E você não fala nada. Mas é exatamente, eu tô querendo marcar um dia de jogar com todas as pessoas que eu conheço que tem pique, que vai dar 4 agora no total com o Rafael. Vai ser eu, o Rafael, você e o Caio. Que daí jogamos um grupo pra fazer muita bosta no pique. E no caso, vocês vão ter que me carregar muito naquela bosta. Porque eu sou muito ruim. E eu esqueci minha linha de raciocínio. Eu só tenho que ver quando eu vou conseguir fazer live de novo. Que dependendo do que me falarem amanhã, talvez mude muito o cronograma de lives por conta do meu emprego. Explica esse pique. É um jogo... Pessoas adultas e uma criança. É um jogo de escalar montanhas, Em um basicamente. lugar isolado. Ao longo da história, muitas culturas interpretam esse efeito como um sinal divino Pior que tá ou vindo. até como a manifestação de um ser sobrenatural. Vou até Pilotos anular isso na minha conhecem esse cabeça agora. fenômeno pelo nome Espectro de Broken, e alguns De o relatam quê? ter visto múltiplas sombras como se não estivessem sozinhos. Embora a ciência explique o fenômeno como uma combinação de difração, refração e retroespelhamento da luz solar nas gotículas da água, Sim, a entendi, sensação que com ela certeza provoca entendi permanece a tudo. mesma. É como se algo do outro lado da névoa estivesse olhando diretamente para você. O Homem da Janela. Cheguei a falar do homenzinho torto. Em Fica lançado. Gente, não 2022 foi briga com isso, lançado um não. jogo independente de terror chamado Um Homem da Janela. Graficamente simples, mas psicologicamente Meu, que eficaz, bosta é ele essa? começa com uma mãe coelha e seu filho encontrando um misterioso livro infantil. Nesse livro é A mãe é narrada a Thaís história de Carla? um homem que chega a uma casa Não e pode falar observa mais dela, através da ela janela. fez A bariátrica. partir desse momento, a ameaça não é um monstro que grita, Joga esse mas jogo. uma figura tá. imóvel que simplesmente observa. Cada decisão importa: esconder-se ou se mover, trancar as portas ou permanecer parado. O mais assustador é que o homem nunca corre, nunca quebra nada, ele apenas entra e procura por você. O design do personagem foi feito para incomodar, um rosto longo, sem emoções e um olhar fixo. Sua presença quebra o silêncio e altera completamente a calma do ambiente. O jogo se tornou um exemplo marcante de terror visual lento, onde o medo não vem dos sustos repentinos, mas da expectativa. Afinal, quando alguém te observa em silêncio sem se mover, o medo parece mais real, e nesse jogo a janela poderia ser qualquer janela, até a sua. O Homem Sem Rosto. Que perturbador, velho. A Rasputia. Às Ô, pai. vezes, o mais assustador não é o que você vê, mas o que não consegue ver.
Em diversas lendas urbanas e fóruns da internet, circula a história de uma entidade conhecida como o Homem Sem Rosto. É o Essa Slenderman. figura aparece em fotografias antigas, gravações caseiras ou reflexos de espelhos. Não possui olhos, nariz ou boca, Mouthwash apenas uma reference. superfície lisa, como se sua identidade tivesse sido Is that completamente so? apagada. Muitos afirmam ter visto esse ser em fotos antigas que ninguém lembra de ter tirado. Outros contam que viram esse ser parado atrás deles em um reflexo, apenas para desaparecer quando se viraram. Algumas versões relatam que ele surge pouco antes de uma tragédia, outras que representam a perda de identidade ou a desumanização. Seja como for, sua ausência de rosto torna ele universalmente perturbador. Ver uma figura humana sem expressão, sem história, sem alma, desperta um medo primitivo. Palavras bonitas. Ergotismo. Durante séculos, vilarejos inteiros entraram gente, em esqueci que o estados Matheus de vai embora loucura 4 horas coletiva hoje. sem saber o motivo. Muitos desses casos hoje são atribuídos ao ergotismo, uma doença causada pela ingestão de centeio contaminado com um fungo com esse nome que vocês estão vendo. Clavíceps. Clavíceps. Purpúrea. Tela aí. Esse fungo produz Desculpa, reações semelhantes tava ao bem difícil pra ler LSD, por conta das gerando cores. alucinações intensas, visões demoníacas e um terror que parece saído do inferno. Na França, durante a Idade Média, chamavam essa condição de fogo do inferno, já que as vítimas afirmavam ver monstros, batalhas celestiais e até criaturas que falavam com elas. Excuse Algumas me. pessoas chegavam a se lançar no rio tentando escapar de algo invisível. O mais curioso é que em certos lugares, essas alucinações coincidiram com surtos de Colocando a histeria comida da coletiva, Neona. acusações Aqui pra de você, ó, bruxaria aqui, ó. e perseguições. De fato, alguns historiadores acreditam que parte do pânico em Salem, por exemplo, possa ter sido causado por esse fungo. Síndrome de Charles Ok. Bonnet. Não é Bonnet? Quando uma pessoa começa a Charlie perder a Bonnet? visão, o esperado é que venha a escuridão, mas em alguns casos ocorre o oposto. As visões começam. A síndrome de Charles Bonnet afeta pessoas com perda parcial ou total da visão, levando elas a experimentar alucinações visuais extremamente realistas. Não se trata de simples manchas ou flashes, mas de cenas completas, pessoas estranhas, animais, paisagens, figuras geométricas. Meu Deus, que e inferno algumas viver visões assim, são até imagina. agradáveis, outras perturbadoras. Rostos deformados, multidões silenciosas, criaturas imóveis observando de um canto. O mais impressionante é que a pessoa sabe que aquilo não é real, mas não consegue evitar. Na ausência de estímulos visuais verdadeiros, o cérebro começa a criar essas imagens. Para muitos, isso se torna um fardo psicológico, viver com a noção de que poderá ver coisas todos os dias que ninguém mais será capaz de ver. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Não esqueça de se inscrever Gente, que vídeo e deixar perturbador, um like ver caso todas você essas tenha coisas gostado. esquisitas Que que as Jesus pessoas têm abençoe medo. a vida de vocês Amém, e sua até também. a próxima. Até.